A nossa disciplina é Teologia Sistemática. Teologia Sistemática estuda as doutrinas, por isso ela é também conhecida como Teologia Dogmática. Antes, porém, deixe-me dar uma palavra sobre teologia. O que é teologia? Estudo ou tratado sobre Deus. Teologia é estudo ou tratado. A teologia sistemática é assim denominada porque ela difere das outras teologias, como veremos a seguir. Ela é dogmática porque trata das doutrinas principais da fé cristã e ela também segue a sua orientação conforme as denominações evangélicas. Por exemplo, as igrejas históricas reformadas seguem uma teologia própria que vem desde o tempo da Reforma, dos teólogos famosos, como, por exemplo, João Calvino, né, e passando por outros teólogos até chegar à contemporaneidade, e enquanto as igrejas mais novas têm algumas divergências daquele ramo reformado, como veremos a seguir. A teologia pentecostal, por exemplo, ela difere em alguns aspectos da teologia reformada, principalmente no campo da soteriologia, que trata da salvação. Os reformados, na sua maioria, são calvinistas, enquanto os pentecostais são arminianos. Os calvinistas creem na predestinação e que o crente jamais perde a salvação. Isso já é diferente para os pentecostais, e não apenas pentecostais, porque há várias denominações históricas que também estão entre o calvinismo e o arminianismo. Na teologia histórica reformada, a ação do Espírito Santo é vista de uma maneira diferente das igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais acreditam na atualidade dos dons espirituais, como batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e já não é o caso na cura divina dos históricos. Os protestantes, eles creem que essas ocorrências se deram mais nos dias apostólicos. Na escatologia, também uma divergência. Os reformados creem que a igreja passará pela grande tribulação, creem, diferentemente dos pentecostais, acerca do milênio, e eles fazem um encontro entre arrebatamento e juízo final de uma maneira diferente dos dispensacionalistas, que é a linha que seguem normalmente os pentecostais, que acreditam que a igreja não passará pela tribulação, acreditam em milênio e assim por diante. Então, nesses estudos, quando chegarmos nesses pontos, nós mostraremos o modo de pensar dos reformados e o modo de pensar das denominações pentecostais e mesmo das não pentecostais, que aderem à mesma forma de crer no campo da soteriologia, como já disse, da pneumatologia e também no campo da escatologia. Mas no resto, de modo geral, as crenças são muito comuns. Bem, a teologia sistemática, ela vai se deter a estudar os temas principais da doutrina, como, por exemplo, a bibliologia. Vamos estudar sobre a Bíblia, sua escrita, canonicidade, vamos estudar a inspiração, a revelação de Deus por meio dela, a iluminação, a sua autenticidade, a sua autoridade e assim por diante. Nós vamos estudar também sobre Deus, né? Como já falamos, vamos estudar sobre Jesus Cristo, a doutrina de Cristo exposta na Bíblia. Vamos estudar sobre o Espírito Santo, sua pessoa, sua natureza, suas ações, os seus dons e ministérios. Vamos falar sobre anjos, quem são esses seres angelicais de quem a Bíblia tanto fala, mais de 300 vezes fala sobre eles, e muita gente desconhece a doutrina bíblica sobre anjos, ou seja, a angelologia. Vamos estudar sobre o homem, sua natureza, suas qualidades, a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus nele. Vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre a salvação, vamos estudar sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, e vamos finalmente estudar a escatologia.
São esses 10 temas que estão ligados, relacionados diretamente à teologia sistemática, embora haja muitos outros temas que estão ligados à teologia sistemática, nas suas vertentes, ok? Bem, vamos pensar um pouco no método da teologia sistemática. A teologia sistemática é uma teologia indutiva. Significa o seguinte: os estudantes, ou os estudiosos, no caso da teologia sistemática, pegam um tema, por exemplo, Deus. Então, o estudioso de teologia sistemática vai buscar na Bíblia tudo que diz respeito a Deus. Vamos aprender sobre os nomes de Deus. Então, Bíblia inteira, nomes de Deus. Quais são os nomes de Deus? Vamos estudar sobre os atributos de Deus. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Vamos ver os textos que mostram isso. Deus é onipotente, vamos ver os textos que tratam sobre isso. Deus é onipresente e assim por diante. Então nós vamos caçar na Bíblia e pensar textos, passagens que tratam de cada aspecto de Deus. A mesma coisa com respeito a Jesus, a mesma coisa com respeito a anjos, a mesma coisa com respeito aos homens. E assim, a teologia sistemática é indutiva porque ela vai buscar textos que venham trazer luz, esclarecimento, entendimento sobre cada ponto que está sendo estudado daquele tema, seja Deus, seja anjo, seja homem, seja igreja, seja escatologia, as últimas coisas. Diferentemente da teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? A teologia bíblica difere da teologia sistemática porque ela não é temática. A teologia bíblica, ela vai estudar as duas porções especificamente. Por exemplo, a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. Qual é o pensamento do Antigo Testamento? Qual é o pensamento do Novo Testamento? A que o Antigo Testamento se reporta? A quem ele se reporta? Quais são as suas crenças e expectativas? E o Novo Testamento, quais são as suas crenças, quais são as suas propostas? Então, há uma diferença grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito especificamente para o povo judeu. Claro que nós estudamos o Antigo Testamento porque nele estão as bases para nós compreendermos toda a doutrina e toda a teologia do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele trata especificamente com o povo de Israel. As expectativas messiânicas, por exemplo, no Novo Testamento, nós cremos que Jesus é o Messias, portanto, o Novo Testamento é a realização do Antigo. No Antigo Testamento, fala-se muito sobre o sangue, o culto, os sacrifícios, tudo aquilo era sombra, como diz Paulo e como também diz o autor aos Hebreus, daquilo que haveria de acontecer. E aconteceu, então Jesus Cristo vem como cumprimento do Antigo Testamento, já não há necessidade de se derramar sangue, porque Jesus já fez isso por nós. De modo que há uma distinção entre o Antigo e o Novo. Mas quando você faz teologia bíblica, você tem que pensar o seguinte: nós vamos estudar o livro de Daniel. Então, isso é teologia bíblica. Daniel, quem é Daniel? Em que época viveu? Onde foi parar? O que ele cria? Como era a vida dele? Como são os seus escritos? Aí entra também a hermenêutica e a exegese. A exegese é a hermenêutica mais aprofundada, é o estudo pormenorizado de uma passagem a partir dos textos originais. No caso de Daniel, você tem 2 textos ou 2 línguas diferentes nele. Não 2 textos, mas um texto com 2 línguas. O hebraico e o aramaico, porque há algumas porções escritas em aramaico no livro do profeta Daniel. Então você vai encontrar ali o texto e o estudioso da teologia bíblica vai fazer um estudo aprofundado para conhecer o livro e o pensamento do autor. Isso é teologia bíblica. Ele pode fazer a mesma coisa quando for estudar, por exemplo, os livros poéticos. Qual o pensamento de cada autor, dos Salmos, e Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
Ele vai estudar os profetas menores, qual é o pensamento de Oséias, de Joel, Amós, de Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O estudioso, então, vai estudar tudo isso detalhado e pormenorizadamente, de forma dedutiva. Ele não vai comprar entendimento. Então, estou me referindo à teologia bíblica, mas não é o nosso caso. É apenas para que você saiba que há uma distinção nas várias formas de se estudar teologia, tá bem? Então, nós temos a teologia sistemática, que é o nosso assunto, mas você já, creio, pode ter um entendimento do que é teologia bíblica. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai estudar, por exemplo, a teologia de João, os escritos de João, seja o Evangelho, seja as epístolas, seja o Apocalipse. Qual é o pensamento de João? Mas se você for estudar a teologia paulina, você vai nas 13 cartas de Paulo e vai conhecer o pensamento de Paulo. Se você for estudar os Hebreus, você vai tentar saber quem é o autor aos Hebreus e só vai ficar sabendo certamente no céu, porque aqui na terra nunca ninguém descobriu e não vai ser agora, creio eu, que se vai ter uma noção ou conhecimento de quem tenha sido o seu autor. Mas nós vamos estudar o pensamento daquele livro, qual é a teologia que exala daquele livro, ok? Quais são as outras teologias? A teologia pastoral. A teologia pastoral, como você pode acompanhar no seu livro, é a teologia que tem como objetivo instruir o pastor sobre as suas funções, seu modo de vida, a condução da igreja, e etc. Como ele vai dirigir, como ele vai ensinar. Essa é uma teologia específica para o ministério pastoral. E há muitos livros escritos para ajudar o pastor, e eles estão na categoria de teologia pastoral. Temos a teologia ética ou moral. Essa teologia, ela vai se encarregar de estudar temas específicos da conduta cristã. Há muito material escrito sobre isso. Até uma distinção entre ética e moral. A ética é normativa, a moral é descritiva. A ética diz para a pessoa o que é certo fazer e o que não é certo fazer. Ela dita as normas, ela diz, olha, não é vontade de Deus que crente se casa com descrente, porque a base bíblica para isso é esta. E assim vai. Agora, a moral já é descritiva. Na verdade, estou aplicando aqui um conceito mais filosófico de ética e moral. A moral, que está intimamente relacionada à ética, é descritiva porque ela mostra como a pessoa age. Então, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5, acho que versículo 9, ele diz assim, já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Mas você vai ver gente que se prostitui na Bíblia, alguns exemplos de gente que se prostituiu, como, por exemplo, o caso daquela mulher lá da igreja de Tiatira, né, Jezabel. Ela vivia nessa vida. Então, ali, o texto que você tem é descritivo. O texto de 1 aos Coríntios 5,9 é normativo. Aqui diz que é para não fazer, lá mostra alguém que está fazendo. Então, a moral descreve, fotografa alguém que faz, mostra, expõe o erro. Na ética, está orientado sobre o que é erro e o que não é erro, o que se deve ou o que se não deve fazer. Esta é uma área da teologia específica, que vai tratar de assuntos da bioética, vai tratar de assuntos que dizem respeito à conduta cristã, quanto às finanças, quanto à relação do cristão na sociedade, na igreja, conduta, etc. Temos a teologia mística. Há também um lugar para a teologia mística, porque a mística não é desprezada pelos estudiosos da teologia. O campo da mística vai estudar visões, revelações, manifestações sobrenaturais, e principalmente nas igrejas pentecostais, a manifestação dos dons como profecia, interpretação de línguas e essas coisas todas. E tais experiências, como principalmente de visões, às vezes pessoas que têm visões angelicais, ocorrem não apenas nos meios pentecostais, mas você vai encontrar isso também entre as denominações históricas. De vez em quando alguém diz ter uma experiência dessas e coisas curiosas, porque Deus se manifesta de formas peculiares para o seu povo na face da terra. E essa teologia, ela vai procurar buscar o equilíbrio, a orientação bíblica para o entendimento dessas experiências sobrenaturais. Temos a teologia litúrgica. Do que trata a teologia litúrgica? Do culto. Ela vai orientar o crente quanto à forma de dirigir o culto, principalmente pastor, sobre a inódia,
sobre as letras dos hinos, sobre a forma de se reunir hinos ou cânticos específicos. Você vai fazer um culto missionário, aconselha-se que se cantem músicas relativas a missões, hinos que tratem daquilo, ceia do Senhor, cantem hinos que falem do sacrifício, do sangue. Dependendo do assunto do culto, evidentemente, os hinos, as músicas devem acompanhar o tema, mas a gente que não se preocupa com isso, né? Às vezes canta um hino de guerra num culto bem solene, em que o assunto é mais meditação. Você não vai cantar, por exemplo, um hino do Inário da Harpa Cristã, os guerreiros se preparam para a grande luta, por exemplo, num velório. Então, a teologia litúrgica vai orientar o cristão acerca da forma de culto, cada tipo de reunião, como se conduzir cada uma delas. A teologia histórica. Essa teologia é muito interessante, porque ela estuda o desenvolvimento da teologia no decorrer da história do cristianismo. A igreja cristã primitiva não apresentava discussões acerca da pessoa de Cristo, acerca da Trindade, mas com o decorrer do tempo houve alguns concílios, mais especificamente 7 concílios, para se discutir esses assuntos. Mas o primeiro concílio mesmo está registrado na Bíblia em Atos, capítulo 15, quando houve uma contenda entre a pregação, judeus e gentios, concernente à pregação do evangelho, porque o evangelho estava começando a ultrapassar as barreiras ou as paredes do judaísmo e estava alcançando os gentios, tanto que mais tarde Paulo, então, ele vai dedicar o seu ministério aos gentios especificamente, a ponto de ser considerado doutor dos gentios, porque ele vai pregar evangelho para outras culturas, outras etnias fora do judaísmo, né? Então, o Concílio de Jerusalém vai tratar desse assunto, lá está em Atos 15, você lê o assunto. Agora, fora esse concílio que está registrado na Bíblia, que era de ordem mais prática e étnica, há outros conflitos teológicos, como a gente vai ver, por exemplo, ao longo da história. O primeiro conflito, o primeiro concílio é uma reunião de líderes teólogos para discutir doutrina, foi o de Nicéia, em 325, para discutir acerca da Trindade, há um Deus só em 3 pessoas, ou Deus, eles estavam discutindo também se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 manifestações diferentes da mesma pessoa. Não, são 3 pessoas em um Deus em 3 pessoas. Isso ficou definido lá. O Concílio de Constantinopla, em 381, começou a discutir a natureza de Cristo, a natureza hipostática, ou seja, a união do divino com o humano. Esse é um assunto que você, aluno do nosso curso, vai estudar especificamente na aula de história eclesiástica, tá? Então você vai conhecer essas discussões. Mas essa discussão da natureza hipostática de Cristo foi a que mais deu pano para a manga, foi a que mais se estendeu ao longo dos concílios, porque ela trata mais da natureza divina e humana de Cristo. Depois temos em Éfeso, em 421, um concílio para discutir Maria. Ela é ou não é a mãe de Deus, Theotokos, né? A mãe de Deus. Então, daí surge, portanto, já quinto século, que é 421, lá em Éfeso, a mariolatria. Começa a se desenvolver aí a doutrina que acabou culminando nesse ponto tão alto da dogmática católica, que é a crença em Maria como intermediária entre Deus e os homens, o que difere, evidentemente, de todo e qualquer ensino bíblico. Nós não temos uma nota sequer na Bíblia que exalte Maria nessa condição. Depois o Concílio de Calcedônia, em 451, que também estuda novamente a natureza de Cristo, conforme o Concílio de Constantinopla, em 381. O quinto concílio foi de Constantinopla, em 553, estuda de novo se Jesus é humano, se Jesus é 100% Deus, se é 100% humano, como é que é isso? E ali os monofisitas é que vencem o concílio e eles dizem que Cristo tinha uma só natureza. Mas o sexto concílio de 680 a 681, durou aí 2 anos, diz que Cristo tinha 2 naturezas, foi em Constantinopla também, mas tinha só uma vontade. E finalmente o concílio de Nicéia, em 787,
tratou do uso das imagens, e então a Igreja do Ocidente, que é a Igreja de Roma, não aceita eliminar as imagens, enquanto a Igreja do Oriente decide eliminar as imagens, que é a Igreja Ortodoxa, mas adota os ícones, ou seja, pinturas, ela não tem imagens, mas apenas pinturas de personagens sacros, né? Muito bem. Aí há outras formas de se denominar a teologia também, como as teologias mais modernas, temos a teologia da libertação, que foi muito forte, principalmente no Brasil, na década de 70 e 80, né? Ela trata da implantação do reino de Deus aqui na Terra pela igreja, e ela está mais voltada para o evangelho social, na questão dos pobres, e ela então acaba se desviando daquela ortodoxia bíblica que trata dos assuntos espirituais, voltando-se para o campo do material, contemplando a vida do homem aqui na Terra, sem dar a devida importância às esperanças futuras. Há outras teologias, como por exemplo a chamada teologia da prosperidade, que fala sobre o dinheiro, e é também um foco que precisa ser corrigido urgentemente pela igreja, porque muita gente tirou os olhos de cima para pôr os olhos embaixo, enquanto a Bíblia prega o desapego das coisas de baixo e o apego às coisas de cima, a teologia da prosperidade faz exatamente o inverso, mas é uma forma de teologia, há muitos tratados sobre isso hoje. A teologia dialética, são teologias novas que estudam, por exemplo, o teísmo aberto, a chamada teologia do processo, teologia relacional, Deus não conhece o futuro, são novas formas de teologia que vem se desenvolvendo, algumas carregando consigo uma forte dose de heresia, e nós temos que estar atentos, por isso que é importante conhecer a teologia sistemática, porque nos dá as bases bíblicas para toda a doutrina fundamental, as doutrinas fundamentais do cristianismo. Uma vez que o aluno está fortalecido na teologia sistemática, ele encontra base para rebater essas teologias novas e que divergem dos princípios da palavra de Deus, das crenças fundamentais. E uma palavra mais e final sobre essa introdução da teologia sistemática é que, por trás de todo pregador há uma teologia, toda pregação tem por trás de si uma teologia. Teologia determina aquilo que se crê e aquilo que se vai pregar, tá bem? Eu quero passar a um segundo ponto nessa aula introdutória para falar com você ou com vocês sobre as escrituras sagradas, depois dessa introdução sobre teologia. Quero lhes falar um pouco sobre a bibliologia, o que a Bíblia tem a dizer sobre ela mesma. As escrituras começam em Deus. Deus se revela através da natureza, como se lê em Romanos 1, 18 em diante, e eu deixei um assunto bem detalhado sobre isso para a primeira aula de teologia propriamente dita, Deus, estudando Deus. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a revelação natural de Deus e a revelação específica. Mas hoje eu quero me deter mais na revelação específica, que é aquela que se dá por meio das escrituras sagradas, através das escrituras ou da Bíblia. Deus se dá a conhecer ao homem naquilo que ele acha suficiente. Claro que nós nunca vamos saber tudo sobre Deus, nem aqui nem nunca. Por quê? Porque Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós vamos passar a eternidade aprendendo sobre Deus e sobre Jesus e nunca vai se esgotar essa explicação, nunca vai se esgotar esse conhecimento. Então, quando eu falo nunca, é que nós nunca vamos chegar a ganhar diploma, nós nunca vamos dizer, agora eu sei tudo sobre Deus. Nunca ninguém jamais saberá tudo sobre Deus. Nós vamos passar a eternidade. Então, daqui a 1 trilhão de anos, nós ainda estaremos aprendendo sobre quem é Deus. Imagina isso. É um conhecimento que não cabe na nossa mente. Só pensar nisso já é difícil. Não cabe. A nossa mente é muito pequena e limitada para entender a extensão dessa promessa feita por Jesus, né? Mas que lindo saber que será assim. As escrituras sagradas são eternas. O Salmo 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Para sempre. A palavra de Deus, tudo passa, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, ela já existia antes de ser revelada ao homem. Deus e seu filho Jesus estavam juntos. Jesus é a própria palavra de Deus. E há uma relação íntima entre o Logos, que é Jesus,
Logos encarnado e a Bíblia. É uma relação íntima, como nós vamos ver depois também, mais para frente aqui no nosso estudo sobre as Escrituras. Deus foi quem mandou escrever a sua palavra. Vamos ver o que está escrito em Êxodo. Eu tenho várias referências aí, você pode ver Êxodo 17, 14, veja no seu livro 34, 27, Isaías 38, Jeremias 30, versículo 2, Ezequiel 43, 11, Hebreus e assim por diante, Timóteo. Mas vamos ver o que está escrito, só um versículo basta, em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, assim por diante. As ocorrências históricas, bem como as doutrinas que Deus havia dado por meio de Moisés, a Torá, as leis, tudo deveria ser escrito, tá? Muito bem. Então vamos pensar um pouco sobre a estrutura das Escrituras. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, primeiro capítulo, versículo 2, ele diz assim, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver, não nesta aula, mas na próxima, sobre a inspiração das Escrituras, o que significa isso. Então, a Bíblia não foi produzida pela imaginação humana, pela vontade humana, ela foi produzida pelo Espírito Santo e foi determinação de Deus que toda esta obra fosse escrita e dada ao homem. Vamos então pensar no Antigo Testamento inicialmente. Temos o Antigo e o Novo Testamento. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés. Na aula de Antigo Testamento, evidentemente, vocês já viram isso, né? O Pentateuco, escrito por Moisés. Estes 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como Torá, compõem toda a base doutrinária do povo judeu. Então, escute isso. No Novo Testamento, nós temos as epístolas, as de Paulo, temos Hebreus, cuja autoria não conhecemos, temos Pedro, temos Tiago, temos João. São epístolas doutrinárias. Mas no Antigo Testamento, as epístolas doutrinárias são apenas 5, vamos chamar de epístolas. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade, nem tanto, porque Gênesis é mais histórico, Êxodo e Levítico, e Números também. Levítico já você começa a ver mais precisamente as doutrinas, né? E você vai ver uma parte de Números, Levíticos e Deuteronômio, que é a repetição das leis. O povo judeu se embasa na Torá para toda a sua crença. Ao longo dos anos foram criando interpretações, e elas são encontradas no Talmud, uma obra extensa. Nessa obra estão lá as interpretações feitas por rabinos e escritores ao longo da história, mas sobre as crenças próprias dos judeus. Em que línguas a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita em 3 línguas, originalmente em hebraico, umas pequenas partes em aramaico, como citamos há pouco sobre o livro de Daniel, que era a língua dos semitas, lá na terra da Babilônia, a língua que Abraão originalmente possuía quando veio lá de Ur dos Caldeus, e temos no Novo Testamento o koiné, que é o grego popular. Então, a língua hebraica é uma língua muito grosseira, ela é pobre em adjetivos e às vezes também em alguns substantivos abstratos, por isso que o povo judeu não tem muita noção do abstrato, para eles tudo é concreto. Lembra no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala de novo nascimento, ele não compreende a ideia do espiritual, porque como eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer, a ideia do abstrato é muito fraca para eles compreendem mais coisas palpáveis, tangíveis, concretas. Bom, a língua hebraica, ela é escrita originalmente só em consoantes. Veja, por exemplo, a palavra FRT. Com F, RT, você pode escrever frito, farto, forte, fruta, né? Assim é escrito. Até hoje em Israel, só se escreve em letras, em consoantes sem vogais. Mas houve um tempo em que os maçoretas começaram a vocalizar. Então, aqueles pontinhos, conforme se vê aí, são as vogais, eles têm vogais diferentes, nós temos A, E, I, O, U, eles têm vogal leve, forte, fraca, então eles têm sons diferentes nas vogais,
e eles preencheram as consoantes para que os estudantes de fora pudessem ler. Quando um hebreu lê, ele lê as consoantes, ele entende logo o sentido por causa do contexto em que a palavra está escrita, mas para a gente de fora como nós, quando estudamos o hebraico, é necessário mesmo termos aquelas vocalizações para sabermos qual é a palavra, evidentemente, tá bom? Bom, vamos então pensar. Eu já falei um pouquinho sobre o aramaico, né? O aramaico era a língua falada pelos caldeus, conforme se vê lá em Daniel 2,4, e quando os judeus regressaram do cativeiro babilônico, eles falavam o aramaico. Nos tempos de Jesus falava-se também o aramaico, né? E nós temos no Novo Testamento, às vezes, alguma expressão aramaica. Talita cumi, por exemplo, são expressões aramaicas. Temos algumas porções de Daniel 2, 4 até 7, 28, Esdras 4, 8 a 6, 18, e também 7, de 12 a 26. Jeremias, capítulo 10, versículo 11. São textos bíblicos que aparecem na língua aramaica e não na hebraica. Nos dias de Jesus, como dissemos, falava-se também essa língua conhecida como siríaco na Palestina. Ainda hoje essa língua está viva e é falada em algumas aldeias cristãs do Antilíbano. Agora vamos ao grego. Por que o grego é tão forte no Novo Testamento? Quando você estuda a história dos impérios, você vai ver que o primeiro império é o Império Egípcio, depois do Império Egípcio vem o Império Assírio. O Império Assírio começa em 722 a.C. e vai até 605 a.C., quando, numa batalha em Carquemis, os babilônios vencem os assírios. Então, agora o terceiro império é o Império Babilônico, que vai dessa época de 605 até 535 a.C., dá 70 anos. Foi o tempo que Israel já foi levado desde o início desse império para a Babilônia. Por volta do ano 535, os medo-persas vencem os babilônios, então instala-se aí o Império Medo-Persa. Esse império dura até 333 a.C., quando Alexandre Magno, filho de Filipe da Macedônia, ele se levanta como um guerreiro, rapaz novo, morre aos 30 anos de idade, mas ele faz grandes conquistas. Ele conquista, por exemplo, lá o norte do Egito e funda a cidade de Alexandria em homenagem a si mesmo, funda lá a primeira faculdade do mundo, e a língua falada na Grécia foi difundida pelo mundo de então, um mundo conquistado por Alexandre. Então, o mundo falava, o mundo conhecido, as grandes metrópoles, falavam naquele tempo o grego. Nos dias de Jesus, falava-se o grego. Havia algumas divisões mais tarde, no tempo do Império Grego, sendo que duas delas estavam ali próximas a Israel. Lá no Egito, no sul, estavam os Ptolomeus, e lá no norte, os Seleucidas. Eles iam brigar dentro de Israel. Falava-se grego. A influência grega dentro do território de Israel foi muito grande nos dias de Jesus. Na época era chamado Palestina. Então, havia muitos gregos nos dias de Jesus, muitos gregos que ocupavam a nação, e falava-se o grego tornou-se uma língua popular. Aliás, o grego koiné quer dizer popular mesmo, não é bem o grego que se fala hoje, aquele grego é um pouquinho diferente. Às vezes algumas palavras se repetem, mas a escrita é a mesma, mesmos caracteres de escrita, mas era assim. O grego, então, foi a língua que se popularizou e o Novo Testamento foi escrito todo na língua grega. E é importante que o estudante da Bíblia, principalmente o exegeta, aprenda o grego, aprenda hebraico. Quando você estuda a teologia no nível de graduação, faculdade, você já vai passar, evidentemente, por essas línguas, vai aprendê-las e vai aprender a fazer uso delas. O grego é uma língua mais rica em gramática, é uma língua rica em verbos, rica em declinações. Você tem o nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo, vocativo. São as 8 declinações da língua grega. É uma língua, portanto, rica, e vale muito a pena quando você estuda o Novo Testamento, se você tiver acesso à língua, e não é tão difícil assim, procure mais tarde, ou procure fazer um curso de grego para aprimorar os seus conhecimentos, né? Você vai ver como vale a pena conhecer o grego
e buscar o significado das palavras, principalmente na hora de preparar um estudo bíblico ou um sermão, você vai encontrar grandes riquezas ali no estudo da língua grega, né? Quais foram os materiais empregados na escrita bíblica? É muito fácil a gente hoje ir numa livraria evangélica comprar uma Bíblia. Você tem Bíblia de tamanhos diferentes, cores de capa diferentes, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, né? Tem Bíblia que é do casal, tem Bíblia, né? Uma Bíblia para cada gosto. Porque são estudos bíblicos que muitas editoras fazem. Isso é enriquecedor, porque você tem comentários bíblicos, você tem Bíblias com comentários tradicionais, reformados, você tem Bíblia com comentários pentecostais, né? E você vai ter Bíblia de todo tamanho, com letras diferentes. Olha, a Bíblia é uma coisa fantástica. E hoje a gente pode se dar ao luxo de combinar até a cor da capa da Bíblia com a roupa que a gente está usando. Já viram isso? Chique demais, né? Muito chique a coisa, né? Daqui a pouco vai inventar a Bíblia da mulher bonita, a Bíblia da mulher feia, a Bíblia do homem bonzinho, sei lá, daqui a pouco vão inventar. Mas é bom, porque tudo isso é forma de se ampliar estudos da Bíblia, a Bíblia ética, a Bíblia que trata de temas éticos. Mas graças a Deus por essa fartura. Mas não foi sempre assim, não. Não foi sempre assim, não. Graças a Deus pelos estudiosos. Graças a Deus pelos teólogos, graças a Deus pelos conhecedores das línguas originais, graças a Deus por aqueles que se dedicaram a traduzir a Bíblia. Nós, por exemplo, evangélicos, usamos a tradução de João Ferreira de Almeida. O João Ferreira de Almeida morreu na Holanda e faltou um pouquinho da tradução dele, foi terminada depois por outros, mas ele traduziu a Bíblia quase que todinha para nós, e essa é a Bíblia adotada pelos evangélicos. Ele tinha uma linguagem da época, mas um tanto inferior à linguagem, por exemplo, da Bíblia traduzida para os católicos, do padre Figueiredo. Figueiredo tem uma linguagem mais parnasiana, mais difícil, talvez isso também tenha atrapalhado, além das crenças e proibições da Igreja Romana, tenha atrapalhado um pouco o acesso dos católicos à Bíblia por causa da linguagem muito rebuscada. Almeida não tinha a mesma cultura de Figueiredo, mas há uma vantagem na tradução de Almeida em relação a de Figueiredo. A vantagem é que Almeida trabalhou diretamente com os textos originais. No Antigo Testamento ele trabalhou com o texto hebraico, o texto massorético, foi direto à fonte, e no grego do Novo Testamento a mesma coisa. Já o autor da Bíblia Católica, ele trabalhou simultaneamente com o texto da Bíblia nos originais, o massorético e no grego, também original, mas ele trabalhou muito com a Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? A Vulgata é uma tradução feita por Jerônimo no terceiro ou quarto século. Jerônimo traduziu da Septuaginta. O que é Septuaginta? Houve 2 séculos antes de Cristo uma tradução na Alexandria do texto hebraico, do massorético para o grego. Foram 72 tradutores. Alguém ficava lendo o rolo lá e os 72 copistas iam traduzindo. Na hora de juntar tudo, viram que a tradução estava bem parecida. Então eles fizeram a junção dos 72 textos e chamaram de Septuaginta. Você pega o número 70 em algarismos romanos, veja aí na tela. Esse é o símbolo da Septuaginta, a versão dos 70. O que fez Jerônimo? Jerônimo era um grande latinista. Ele traduz da Septuaginta, do grego do Antigo Testamento, que já é uma tradução do hebraico, para o latim. Então já sofre 2 traduções. E o Figueiredo trabalha muito em cima do texto de Jerônimo. Não que ele ignorasse o texto da massorético, mas ele trabalha muito lá. Então, seria uma espécie de terceira tradução. E ainda que a linguagem dele fosse mais culta, a fonte utilizada por Almeida, que é a tradução evangélica, é melhor, porque está mais próxima ali, né? Está diretamente ligado ao texto original mesmo. Ainda que depois que o nosso tradutor Almeida faleceu, foi feita uma errata com mais de 4.000 verbetes. Então, mais de 4.000 termos que tiveram que ser corrigidos, porque houve alguma confusão na hora da tradução. Vocês vejam
que há um esforço muito grande das sociedades bíblicas no mundo todo para aprimorarem o texto sagrado. De modo que o que hoje nós temos são ótimas traduções. Mesmo a Igreja Católica tem boas traduções, como a Bíblia de Jerusalém. Teve lá o dedo de alguns protestantes, né? Nossos irmãos que ajudaram na tradução e na elaboração do texto. A edição de Thaís, são bons textos. Hoje nós temos textos confiáveis, viu? Textos muito bons da Bíblia mesmo. Mas não foi sempre assim. A Bíblia foi escrita originalmente em pedra, em barro, em madeira, em papiro. O que era o papiro? Papiro são folhas de árvores que eles cortavam e juntavam com os veios ou com as fibras de modo cruzado. Molhavam e prensavam, ficava muito tempo ali. E dava um papel seco, amarelado. Ainda hoje você encontra no Egito, né, desenhos, nomes escritos em hieroglifos no papiro. Mas usaram principalmente o pergaminho. Paulo, aliás, faz citação do pergaminho quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, 4º capítulo, versículo 13. Ele diz: Timóteo, traga para mim a capa e os livros, e especialmente os pergaminhos que eu deixei lá em troço. Traga para mim os pergaminhos feitos de couro de animal, aquele é curtido, então pergaminho. Por que pergaminho? A origem de pergaminho vem de Pérgamo, uma das 7 igrejas do Apocalipse, lá, né? Cidade de Pérgamo, porque lá começou-se a fabricar o pergaminho. Agora, um assunto sério e importante é a canonização da Bíblia. A canonização, o que é canonização? É a junção dos livros. Por que a Igreja Católica adota alguns livros que na nossa Bíblia não tem? Porque eles não são considerados canônicos. O cânon do Antigo Testamento foi decidido pelo povo judeu. O cânon do Novo Testamento foi decidido pela Igreja. Então, cânon quer dizer régua, vara de medir, referência. E o processo de canonização da Bíblia durou muito tempo, desde a junção de livros, ainda que alguns livros foram perdidos também. Eu citei, por exemplo, em 1 Coríntios 5,9, já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se, né, prostituem. Já por carta, que carta se essa é a primeira? Carta perdida. Assim há outras. Mas o Espírito Santo, sabe? Ele quis que ficasse na Bíblia somente aquilo que lhe interessou. Ele é o autor, porque ele é o inspirador de todas as Escrituras. Então, a canonização, ela se dá por um processo muito longo e ela envolve, como diz, por exemplo, Norman Geisler, o critério para que cada livro fosse aceito no cânon sagrado era o de cumprir as seguintes exigências. O livro tinha que ter autoridade, tinha que ser profético, tinha que ter autenticidade, tinha que ter dinamismo. Esses 4 itens. Então, como dissemos, o reconhecimento do Novo Testamento foi dado pela Igreja e do Antigo pelo povo judeu. Quanto à divisão das Escrituras, 2 testamentos, o Antigo Testamento, que é especificamente para o povo judeu, agora, há promessas do Antigo Testamento que são feitas especialmente para o povo do Antigo Testamento, e há promessas do Novo que são feitas especialmente para o povo do Novo. No Antigo Testamento, o povo não tem um conceito de vida após morte como se tem no Novo Testamento. Jesus é que falou de céu, Jesus é que falou de coisas que eles não conheciam lá. Então, as crenças não são as mesmas, e muitas vezes eu vejo gente defendendo novas teologias com base no Antigo Testamento, principalmente a teologia da prosperidade, porque, veja bem, Deus deu 2 poderes para cada povo. Para Israel ele deu o poder de baixo, poder do dinheiro. Para a igreja ele deu o poder de cima. Veja o hiato disso naquele judeu que agora se torna cristão e apóstolo. Pedro, não temos prata nem ouro. Lembra ele e João na porta do templo, chamado Formosa, a porta formosa, para aquele coxo? Mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta, poder de cima. A igreja, ao longo da sua história, sempre foi pobre. Não quer dizer que todo crente tem que ser pobre, que seja pecado ser rico, mas essa promessa tão enfatizada hoje por muitos pregadores e igrejas, ela encontra base no Antigo Testamento para um povo para quem Deus deu o poder de baixo. Já a igreja, Deus ensina o desprendimento e o poder de cima. A igreja no Novo Testamento, que a igreja é do Novo Testamento, ela se apega muito ao fortalecimento e enriquecimento do poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui, o propósito do Antigo é revelar preponderantemente o povo escolhido, que é Israel. Deus teve um plano com Israel. Aí vem a igreja e Paulo diz que Deus pôs por um pouco de tempo Israel de lado. Ele voltará a tratar com esse povo, embora os reformados creiam que o povo de Israel agora virou igreja, que não tem mais essa distinção. Nós entendemos que tem distinção. Israel, Israel, igreja, igreja. Leia os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos e isso está claro lá.
Já o Novo Testamento contém 27 livros, o Antigo 39 e o Novo 27 livros, sendo o primeiro Mateus, e depois você tem lá até o livro do Apocalipse, que foi escrito no ano de 96 da nossa era. Você tem essa junção dos 27 livros do Novo Testamento, cuja finalidade é apresentar as boas novas, que é o próprio Evangelho, trazidas através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, nós meditamos nesse assunto da teologia, a sua iniciação, falamos um pouco sobre os diversos tipos de teologias e sobre as Escrituras. Na nossa próxima aula, falaremos então mais detidamente sobre as Escrituras, estudando a inspiração, a canonicidade, né, a iluminação, a revelação das Escrituras, e isso fica, portanto, para a próxima aula. Espero que você, para ter o melhor proveito de cada aula, leia o seu texto em casa, tá bem? Se Deus quiser, até o próximo encontro.